Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Hoje Deus vai falar com você e olha, presta atenção, Deus vai falar especialmente com aquelas pessoas que já estão desanimadas, com dificuldade para crer no milagre, na intervenção de Deus naquilo que elas estão vivendo. Deus vai falar poderosamente com você, creia. Eu preciso agradecer muito aos meus amigos e amigas, aos missionários e missionárias que têm me ajudado a espalhar a palavra de hoje. E eu vou mandar um abraço grande para a Adecilda Locatelli, lá na Suíça. Ela é do Ministério Alba. Eles estão levando a palavra de Deus lá na Itália, inclusive estão intercedendo, tem um grupo de oração preocupado em alcançar aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que vivem na prostituição, nas ruas. E eu peço e oro para que Deus traga muita disposição, ânimo e unção para que vocês possam trazer essas pessoas para Jesus Cristo, tá bom, Adecilda? Que Deus abençoe você e todos que estão envolvidos nessa obra de Deus. Hoje é sábado, dia 25 de maio de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versos de 2 a 9. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Aqui está mais uma das passagens no Evangelho de Jesus que nos mostra a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão sendo manifestada como uma cura, como um milagre na vida daqueles que não tinham esperança, na vida daqueles que não tinham ninguém por eles. Jesus vai a um lugar onde raramente as pessoas religiosas de sua época iam. Era um lugar onde havia muitas pessoas doentes há muito tempo. Então, para a gente imaginar como era esse lugar, que tipo de situação se desenvolvia nesse lugar, basta você voltar no tempo e imaginar há 2000 anos atrás, onde não havia o mínimo de recursos para ter ali uma asepsia, uma higiene, um cuidado. Imagine como era aquele lugar com pessoas como esse homem que estava há 38 anos. Não era um lugar com uma belíssima paisagem como estas que você vê aqui na nossa palavra de hoje. Era um lugar terrível, mas Jesus foi até aquele lugar. E isso me traz uma sensação maravilhosa ao saber que Cristo, Ele vai até mesmo nos lugares mais improváveis para resgatar, para operar sinais, para trazer pessoas à sua presença. Você que às vezes tem pessoas na sua família que vai para lugares onde ninguém quer ir, nem mesmo as pessoas mais caridosas vão até lá. Saiba que Cristo vai até essas pessoas. Mas o destaque hoje nessa palavra não é simplesmente nisso. Eu gostaria aqui de convidar você para refletir sobre a resposta daquele paralítico àquilo que Jesus disse para ele. Quando Jesus diz assim: "Você quer ser curado?" A resposta imediata de uma pessoa deveria ser: "Sim, eu quero ser curado."
Mas não foi isso que disse o paralítico. Ele apresentou a Jesus praticamente uma desculpa. Ele apresentou a Jesus uma explicação, uma justificativa dizendo: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E é claro, aquele homem, ele era paralítico, ele se locomovia com muita dificuldade. Jamais ele conseguiria apostar uma corrida e ganhar de alguém naquela época. Agora, olha que interessante, por que é que a resposta desse homem é dessa forma? Porque essa resposta, ela foi confeccionada, ela foi elaborada ao longo de muitos anos de grande frustração. Sempre que aparecia o tal anjo para movimentar as águas, ele tentava, mas não conseguia. E então, ao longo desses anos, ele desenvolveu uma frustração. E ele vivia em cima dessa frustração porque a sua limitação o impedia de ao menos chegar perto, chegar próximo do seu milagre. Então a resposta que ele dá é carregada de decepção, de frustração. E então, quando ele responde dessa maneira, talvez Jesus pudesse dizer: homem, coragem, homem, faça isso, homem, você não pode ser assim. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus simplesmente diz a ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. É interessante como Jesus, ele não levou em consideração a resposta de frustração daquele homem. Sabe por quê? Jesus bem sabia o que tinha dentro daquele coração. Aquele homem não estava decepcionado e frustrado por sua culpa. Aquilo que fez com que aquele homem se frustrasse, se decepcionasse, não foi o seu coração, não foi a sua força de vontade, porque essa existia até certo ponto. Mas chegou um momento que aquele homem perdeu as esperanças. Ele praticamente ficou ali simplesmente por ser cômodo. Ele já não esperava mais um milagre. E é interessante que ontem eu percebi um pouco disso num dos comentários do vídeo da live que eu fiz ontem. Ontem eu fiz uma live com o título Minha Vitória Chegou, a Tua Está a Caminho. E aí eu percebi num dos comentários um pouco de frustração, de decepção, de falta de esperança. A pessoa escreveu, ao ver esse título, ela escreveu assim: às vezes parece tudo tão clichê, mas espero de fato por isso. Ou seja, ela quis me dizer: Ney, eu acho que eu já estou tão cansada de ver essas palavras, essas afirmações, mas eu quero receber o meu milagre. E o que leva uma pessoa a pensar assim? O que leva uma pessoa a esse estado? Eu tenho aqui algumas razões que levam as pessoas a ficarem sem esperança, frustradas, decepcionadas. Uma delas é ter ouvido muita profetada ao invés de profecia. Lamentavelmente, no meio religioso, nós estamos cheios de pessoas que vêm da profetada. É claro que essa palavra não existe, mas isso é uma forma de dizer de alguém que está falando algo que não vem de Deus. Não é uma profecia. A legítima profecia vem do coração de Deus e se cumpre no pronunciar das palavras do profeta. Mas a profetada é algo que a pessoa diz apenas como uma frase de impacto. É algo que a pessoa diz não no nome de Deus, mas na vontade dela. E a vontade do homem, na maioria das vezes, não se cumpre. O que se cumpre sem falhar é a vontade de Deus, a palavra de Deus. E lamentavelmente tem um monte de gente frustrada, decepcionada, porque em muitas igrejas houve muita profetada, muita coisa que não vem de Deus. E aí as pessoas acabam perdendo a fé, perdendo a esperança. De tanto ouvir coisas que não se cumprem, elas perdem a fé nas pessoas. Mas olha, eu tenho aqui uma palavra de Deus para você. Espere que eu tenho uma palavra de Deus para você. As pessoas podem decepcionar, mas Deus não decepciona. Entenda uma coisa: Deus não decepciona ninguém.
O que a gente precisa é ter um pouco de discernimento para saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. E como é que a gente faz para ter isso? A partir de uma vida de comunhão com Deus, de oração e leitura da palavra. Uma das outras razões que leva as pessoas a se decepcionar e ficar assim sem esperança é não saber entender os tempos, porque a vida tem ciclos. Existem alguns ciclos onde nós vamos ser levados a um lugar de dor, de sofrimento, de vale, de tratamento. E o ciclo precisa se fechar, se cumprir, para então a gente receber a nova etapa, a vitória. A gente precisa entender que a vida tem tempos, porque às vezes a gente acha que a vida é só um mar de rosas. Ou então a gente até sabe que a vida não é um mar de rosas, mas por algumas ações que a gente desenvolveu ao longo da vida, a gente entra numa crise que a gente quer que saia amanhã. Mas às vezes, aquilo que foi feito, aquilo que foi às vezes confeccionado ao longo de anos, não pode ser resolvido depois ao longo de dias. E isso leva as pessoas às vezes a não crer no milagre. Mas olha, como disse, eu tenho uma palavra de Deus para você. O sofrimento não é um projeto de Deus. Não é plano de Deus te mandar ou te enfiar num sofrimento e te deixar por lá. Não. O sofrimento é algo da vida, do desenrolar da história. E Deus intervém em meio ao sofrimento. Então, em primeiro lugar, não culpe Deus pelo seu sofrimento, porque não foi Deus que planejou esse sofrimento para você. Segundo lugar, não deixe as circunstâncias roubar a sua fé, a sua esperança. Não fique meramente olhando à sua volta. Olhe para o alto e saiba que se o homem não pôde fazer algo por você como não pôde aquele paralítico, Jesus pode. E Jesus não decepciona. Sabe por quê? Ele foi para a cruz muito antes de você pedir socorro. Muito antes de você imaginar ter que passar pela dor, pela luta, pelo sofrimento, Ele já se entregou por mim e por você. Jesus não decepciona. Continue confiando, porque Ele pode estar passando agora, perguntando para você: o que queres que eu te faça? E eu quero orar para que a sua esperança seja renovada, para que você consiga ser curado das feridas, das frustrações, das decepções, das desilusões, e que a tua fé possa ser reavivada e a tua esperança acrescentada. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia, diante de Ti eu apresento a causa e a vida de cada uma das pessoas que me ouvem. Há muitas pessoas desiludidas, desenganadas até mesmo pelas frustrações da vida, pelas decepções. Outros desenganados pelos homens, pela decepção, pela medicina. Há muitos que ouviram um dia que não há solução, que não tem jeito, e então estão assim desesperançosos, angustiados, frustrados. Meu Deus, estenda a Tua mão e faça com que a ação do Teu Espírito Santo nesse coração agora possa reavivar a fé e a esperança dessa pessoa. Que a fé dela possa ser acrescentada, edificada, fortalecida, e que ela possa crer que em qualquer momento Jesus pode sim operar um milagre na vida dela, que em qualquer momento Jesus pode intervir na vida dela como interveio na situação daquele paralítico que há 38 anos sofria e nada podia curá-lo, mas Deus, que pode todas as coisas, chegou com a cura, com o milagre, e essa história está sendo contada ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios. Meu Deus, em nome de Jesus, opera um milagre na vida das pessoas que me ouvem agora, e que elas possam testemunhar esse milagre para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Eu tenho 2 pedidos para te fazer. O primeiro é para você ver a live que eu fiz ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui para você clicar nesse vídeo, e para você compartilhar essa palavra. Dá o seu like, aperta o joinha aí, inscreva-se no canal e compartilha. E também comenta aqui, porque você sabe, eu estou sempre lendo os comentários e te apresentando em oração. Que Deus te abençoe.